Vamos iniciar o estudo do direito processual penal. Vamos ver alguns conceitos introdutórios. Então, qual é o objetivo do processo penal? Deixa eu colocar aqui. Qual o objetivo do processo penal? Estabelecer direitos e garantias conferidos a todo aquele que sofre persecução penal. Então, o objetivo do processo penal é estabelecer direitos e garantias conferidos a todo aquele que sofre a persecução penal. E qual é o objeto do processo penal? O objeto do processo penal. Ele tem por objeto a busca pela autoria, materialidade e circunstâncias do delito. E o que vem a ser a persecução penal? Aqui o objetivo, todo aquele que sofre persecução penal. Então, persecução penal vem a ser a investigação, faz-se a investigação, forma-se um inquérito e posteriormente o processo penal propriamente dito. A persecução penal é a junção desses três procedimentos aqui, né? E o processo penal ele conta com um sistema processual penal. Que sistemas são esses? Nós classificamos aqui três sistemas. O sistema inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto francês. E o que é o sistema inquisitório? O sistema inquisitório, o juiz é inquisidor, concentra as funções de julgar, acusar e defender. A gente costuma dizer que o processo penal é um triângulo, né? E esse triângulo, um acusa, um defende e o outro julga. Só que no processo inquisitório, a figura do juiz concentra essas três funções. Por isso que se chama inquisitório. A ausência de contraditório, o processo ele é sigiloso, o processo é instaurado pelo juiz e as provas produzidas por ele mesmo. Não é adotado no Brasil, não respeita princípios e garantias fundamentais. Então, é um sistema aqui que o Brasil não adota, o sistema inquisitório. E o sistema acusatório? O sistema acusatório, o juiz inquisitante das partes, igualdade de tratamento entre as partes. O juiz ele funciona como um intermediador entre a acusação e a defesa. Aqui já tem a formação do triângulo. Juiz, defensor e acusador. Juiz, defensor e acusador. No caso, as três partes, né? Existe o contraditório e a ampla defesa. O processo ele é público, exceto os casos de segredo de justiça que são previstos em leis, né? A prova é produzida pelas partes e não pelo juiz. É o sistema adotado no Brasil, que é previsto na Constituição, no artigo 129, no Código de Processo Penal, no artigo 3º, inciso, a linha A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. E tem um terceiro sistema, que é o sistema misto francês. A primeira fase é inquisitorial, a segunda fase é acusatória, mas no Brasil ele não é adotado. Ele é feito na terceira fase da persecução penal, né? Então é importante saber que existem esses três sistemas, inquisitório, acusatório e misto.
Caso uma questão venha perguntar qual sistema adotado no Brasil ou qual sistema não é adotado, né, a gente saber as características e definir ali qual seria o sistema brasileiro. Então, como tudo na vida tem uma origem, o processo penal também tem as suas origens, as suas fontes. Quais seriam as fontes do processo penal? Existem duas fontes, a fonte material e a fonte formal. A fonte material é fonte de produção ou de criação, ela vai se preocupar com quem, né? Como para ficar mais claro, aqui o artigo 22, inciso 1º da Constituição estabelece: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo. Então é de competência da União legislar sobre o processo penal. Quem é o responsável? Quem é a fonte formal, né? Material? Seria ou seja, a União seria a fonte criadora, a que produz, né, o direito processual penal, chamada então de fonte material. E a fonte formal é a fonte de cognição, o que, né? É responder a pergunta o que. A fonte formal é dividida em fontes imediatas ou diretas ou fontes imediatas e diretas. O que seriam essas fontes imediatas diretas? Vamos ver aqui. Imediatas ou diretas. Leis, tratados internacionais seriam fontes formais de caráter imediato ou diretas. A doutrina e a jurisprudência são formas de interpretação da lei processual. Todavia, as súmulas vinculantes e decisões vinculantes são, para alguns autores, fontes formais, imediatas ou diretas. Ou elas são fontes mediatas diretas ou supletivas. Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Aqui. Seriam as analogias. Então, como fonte formal, o processo penal ele vai se basear, né, de forma imediata ou direta em leis, tratados internacionais e a Constituição e a própria Constituição, né? Aí tem essa observação aqui: a doutrina e a jurisprudência são formas de interpretação da lei processual penal, então podem ser vistas como fontes diretas e imediatas. Já as súmulas vinculantes e decisões vinculantes são, para alguns autores, fontes imediatas ou diretas, para alguns autores, né? Fonte formal, imediatas, diretas ou supletivas, pode ter esse nome, são as fontes utilizadas com analogia, costume ou princípios gerais do direito. Então esses são alguns conceitos introdutórios que pode vir a ser cobrado em alguma questão. A gente vai procurar algumas questões depois, mas vamos avançar aqui no assunto.